quinta aula de geografia, estão com o livro na mão, aberto na matéria de geografia, lápis, borracha. Então vamos iniciar, né? Nós estamos ainda no primeiro bimestre, trabalhando a unidade 1, o local onde vivo, né? E conhecemos o lugar onde vivemos. Na abertura do capítulo, na abertura da aula, nós temos aqui uma imagem da página 183. Essa imagem aí, observe, né? Porque paisagem é tudo aquilo que nós observamos. O que vocês observam aí? Vocês estão vendo o quê? Estão vendo uma montanha e um vulcão, né? Essa parte do vulcão aqui, nós chamamos de quê? Isso aqui nós chamamos de cinza vulcânica, né? Essa parte aqui, derretendo aqui, é a lava, né? Que é uma rocha derretida, não é isso? Então, se você já leu na página 183, você já conhece e sabe a definição dessas partes do vulcão. Então, no nosso livro, na página 183, vocês tiveram a oportunidade de ver o significado dessas palavras, nessas palavras que fazem parte, né, do vulcão, né, que compõem o vulcão. Então, ele é feito de rocha. O que é uma rocha? São pedras, né, lavas, né, que são aqueles que eu mostrei aqui, não dá para ver com tanta precisão, mas aqui a gente vê, né, escorrendo, que são as lavas, que nessa imagem está mais escura. Então, a rocha derretida, muito quente, né, encontrada no interior da Terra, né? Quando acontece o vulcão, ela se espalha, não é isso? Então, as cinzas vulcânicas são essas daqui, é o material que é lançado, né, pelos vulcões no ar, né? Isso aqui são as cinzas vulcânicas, todo o material lançado pelo vulcão no ar. Nós temos na página 191 aqui falando sobre os elementos culturais, ou seja, os artificiais, né? Os elementos, nós já estudamos os elementos culturais e os artificiais. Falamos sobre as ruas, né? Sobre a rua que moramos. E as paisagens mudam. Será que a paisagem da sua rua é a mesma? Foi sempre a mesma? Será que ela não passou por alguma mudança? Então, na página 91, vocês vão ver, observar que o ambiente pode ser construído, né, naturalmente ou artificialmente, né? Qual sua função principal? Se está conservado, se apresenta boas condições para as pessoas que nele vivem, ou se necessita melhoria, como reforma, para se tornar um lugar acessível. Ou seja, as pessoas mudam o ambiente, né, mudam a paisagem para tornar aquele ambiente mais fácil para deles morarem. Às vezes eles colocam prédios, constroem mais casas, fazem pontes, estradas, né? Para quê? Para tornar mais fácil a locomoção, para a gente se movimentar melhor, certo? Além disso, devemos saber que as paisagens naturais ou artificiais sofrem por mudança ao longo do tempo, né? Alguns elementos podem ser construídos, enquanto o outro pode ser substituído por novos, ou seja, as paisagens que observamos em nosso dia a dia, eles passam por transformações. Aqui nós temos o mesmo local, né? Nós temos uma imagem do Rio de Janeiro, são duas paisagens do mesmo local, tirado em 1889, certo? Onde o que é que você vê aí? Que não tem muita casa, né? Que você se predomina mais a natureza.
E essa paisagem aqui, mais atual, mais recente, na página 191, você pode visualizar melhor, aí você já vê o que? Mais construções, né? Então, a pergunta é possível perceber alguma mudança comparando uma fotografia com a outra? Sim, né? A paisagem apresentada são do mesmo lugar em tempos diferentes, mas a gente consegue ver algumas mudanças, porque na primeira paisagem o que é que nós podemos dizer? Que predominava mais a natureza, nós víamos mais elementos naturais. Enquanto essa mais recente, nós podemos perceber que houve alguma mudança, que ela foi transformada, né? Que houve a mãozinha do homem lá modificando para melhorar a sua condição de vida, não é isso? Então, na página 192, ainda sobre a paisagem, você vai estar perguntando que o que predomina mais, se são os elementos naturais ou os culturais. Então, apresentam paisagem, ela apresenta o quê? Paisagens místicas, né? A da esquerda apresenta elementos naturais, e a da direita apresenta elementos culturais. Ou seja, na primeira paisagem, o que predomina é a natureza, e na segunda imagem que eu falei na explicação, que predominam os elementos culturais, mas as paisagens são mistas. Por quê? Porque existe tanto a natureza como elementos culturais. Terceira, as alterações foram naturais ou feitas pelos seres humanos? Foram feitas pelos seres humanos, né? Eles transformaram a paisagem, construindo casas, construindo prédios, construindo avenidas, né? Então, a modificação houve com a participação dos seres humanos. Então, na página ainda 192, vocês vão ter que fazer uma entrevista com um adulto, né? Uma pessoa adulta, onde você vai perguntar o nome dele, há quanto tempo mora no lugar, né? Vai falar sobre a mudança da paisagem. Eu vou citar aqui uma participação, que também tem outra participação minha, já tive uma na aula de ciência, agora vou ter outra. Vou falar sobre a paisagem do local onde minha mãe mora atualmente. Minha mãe veio para essa casa que ela mora atualmente em 79, então 89, né, 89, 99, 2009, 2019, tá com 42 anos, que fez agora, em fevereiro, que ela mora lá. Mas o que é que eu pude observar? Nós chegamos lá, quando nós chegamos lá, eu tinha 15 anos. Quando nós chegamos lá, o lado da casa que a mamãe mora, que é o lado direito, que é da casa que a mamãe mora, lado esquerdo e lado direito, a mamãe mora do lado direito, tinham poucas casas, eram 4 casas, né? Os terrenos eram enormes, quintais enormes, tinha mais, era tipo sítio lá naquela época. Hoje, a rua era areia, né? Então, passaram-se por transformações, era areia, aí depois colocaram calçamento, que são aquelas pedras, aqueles paralelepípedos, né? Colocaram calçamento. E atualmente passaram a pista. Antes, como eu falei, tinha poucas casas, agora só tinha casa do lado direito, o outro era um muro enorme do Curtume Cearense, né? Um terreno do Curtume Cearense. E agora são casas do governo, né? Daqueles mutirões do governo lá em frente. Compraram o terreno do pessoal da fábrica, né? Venderam e transformou em um conjunto, né? Tem casas do governo, feitas do governo, aqueles mutirões do governo. Mas na frente também, onde era o Curtume Cearense, era um quarteirão. Era uma quadra toda, né, do Curtume Cearense, também foi vendido ao governo, e lá agora fizeram aqueles apartamentos também habitacionais do governo, né, feito do governo. Então,
Eu passei nessa rua que a mamãe mora há 42 anos, né? Eu tinha 15 anos, eu vi várias transformações lá. Lá tinha muito pé de era coqueiro, era tipo sítio, né? Os quintais, coqueiro, cajueiro, mangueira. Hoje em dia o que se vê são casas do lado e do outro. Pouquíssimas casas tem os quintais que tinham antes, porque geralmente os filhos vão casando e vão construindo, né? Então, eu particularmente passei por algumas transformações e a pessoa que você vai entrevistar pode ser seu pai, talvez o avô ou um vizinho, né? Vai falar um pouco das mudanças que aconteceram no local onde eles moram ou moravam, né? Tá certo? Então, é uma atividade, uma pesquisa que você tem que realizar com um familiar ou com a pessoa da sua convivência. Agora você vai colocar na página 194, você vai colocar N para os elementos formadores de paisagens naturais, C, culturais, né, elementos culturais, e N, se a paisagem for mista. Então, aqui nós temos um ambiente totalmente natural, né, não tem nada da ação humana. Aqui nós temos um C de cultural, que você está vendo aí, como se estivesse trabalhando, né, uma máquina trabalhando. Abaixo nós temos outro ambiente natural. Do lado, mais outro ambiente. Agora, esse ambiente aqui, você vai colocar um ambiente misto. Por que um ambiente misto? Porque aqui tem a natureza, né? E você pode ver aqui atrás, como se fossem umas casinhas. Então, esse ambiente é composto por um ambiente natural e umas construções aí dos seres humanos, claro. Aqui um ambiente totalmente cultural, que você não vê nada da natureza. Paisagem mista também, porque tem a rua, né? Apesar de você ver muita árvore, mas aqui você está vendo que tem uma estrada, como se tivesse sido construída. Aqui um ambiente totalmente cultural, uma feira, né, livre. Aqui nós temos um ambiente natural, um vulcão, né, em erupção. E aqui nós temos um ambiente aqui cultural. Por que cultural? Porque o homem veio aí, olha a ação do homem aí. Ele destruiu a natureza, ele cortou. Provavelmente aqui era um ambiente totalmente natural, mas o homem foi lá e cortou árvore, né? Então, aqui é um ambiente cultural, onde teve a ação do homem. Na página 182 e 184, nós vamos falar um pouquinho sobre as mudanças, né? As mudanças ainda sobre elementos naturais, paisagens mistas, elementos culturais, artificiais, né? O que vem a ser isso? Os elementos naturais são chamados, eles não têm naturais, eles não têm nada da ação do homem, né? Na página 182. Eles foram formados naturalmente, né? A construção foi uma construção natural, não houve a participação dos seres humanos. Aí nós temos aqui alguns elementos culturais ou artificiais. E o que vem a ser os elementos culturais ou artificiais? Conjunto de elementos formadores das paisagens é chamado cultural ou artificial. Essa definição você vai ver logo em cima na página 184, falando sobre os elementos culturais e elementos artificiais. Então, o conjunto de elementos formadores de uma paisagem é chamado cultural ou artificial, pois foi construído pelo trabalho das pessoas, dos seres humanos. Eles usavam o seu trabalho, né, era para transformar a natureza. Então, houve uma transformação aqui, né, a ação do homem a transformar a natureza. Esses elementos aqui são chamados elementos culturais ou
artificiais. Por quê? Porque houve a ação do homem com o seu trabalho transformando a natureza. Não foi uma ação natural, não foi uma ação da natureza, foi uma ação resultado do trabalho do homem na natureza, certo? Então, transformou o ambiente. Os seres humanos modificam a natureza com o objetivo de tornar a sua própria vida mais prática e segura, né? Por isso que eles constroem casa, fazem prédios, constroem estradas para melhorar a sua condição de vida. Isso daí, todas essas explicações, vocês podem acompanhar na página 184, 185, certo? Onde está falando também sobre os elementos naturais e culturais. A maioria dos elementos, né, que são culturais, a gente vai citar uns que tem aqui na página 185, numa cruzadinha. Os naturais, você pode citar como a chuva, a praia, ilha, as florestas, são elementos naturais. E os elementos artificiais ou culturais são as casas, as placas, as estradas, as escolas, os bancos. E por que eles são chamados de elementos culturais? Porque houve o trabalho do homem na sua transformação. Então, as transformações aconteceram porque houve o trabalho do homem, né, do ser humano nessa transformação, certo? Então, e a sua casa? Você estudou sobre a sua casa? Onde fica a sua casa? Qual o seu endereço? Qual o seu bairro? Qual o município que você mora? Já pensou sobre isso? Você conhece algum ponto de referência referente à sua casa? Porque a minha casa, eu posso dizer, eu moro como ponto de referência, eu moro na rua do Colégio Presidente Médici, na rua César Correia. Então, você vai na rua do Colégio Presidente Médici, terceiro quarteirão do lado direito. A minha casa fica depois, entendeu? Então, são pontos de referência. Quando você tem uma escola, um hospital, uma placa, uma pracinha, pontos de referência para orientar alguém, né, para se deslocar até a sua casa. Então, geralmente o lugar onde moramos é formado pela junção de elementos naturais e culturais. Muitas vezes esses elementos são usados como referência para orientar quando nos deslocamos, quando nós saímos de um lugar para o outro. Pode ser uma praça, por exemplo, pode utilizar como ponto de referência essa praça, né? Então, o local pode ser indicado para que outro seja encontrado mais facilmente. Eu usei como ponto de referência o Colégio Presidente Médici, porque eu moro na mesma rua do Colégio Presidente Médici, entenderam? Então, você pode pegar também um ponto de referência quando você quiser indicar o seu endereço para alguém. Ao nos deslocarmos, podemos utilizar pontos de referência. Por isso é importante observar com atenção as paisagens pelas quais passamos, né? Então, quando você for para um determinado campo que você não conhece, você olhar sempre alguma coisa marcante, algum prédio, alguma praça marcante, para que possa servir de ponto de referência. Esse ponto de referência vai te nortear, te levar para esse local quando você quiser voltar para lá novamente. Então, para esse local que você observar, a gente vai chamar de ponto de referência. Ao andarmos por uma rua, por exemplo, podemos prestar atenção nas construções existentes nela, como uma loja, uma igreja, uma estátua, um chafariz. Assim podemos reconhecer a paisagem e nos deslocarmos com mais segurança. O que me deixa triste são que algumas crianças ainda não conseguem dizer sequer a rua que mora, certo? Se você não sabe dizer o nome da sua rua, nem o seu bairro, se você disser
só um ponto de referência, mas se você não tem o nome da rua, se você não sabe ainda o nome da rua, aí se torna mais difícil. Se você tiver o nome da rua e um ponto de referência, aí para você orientar a outras pessoas que querem chegar até lá, se torna bem mais fácil, certo? Então, um bom mapa indica ponto muito importante para as pessoas passar a localizar algo, como uma rua, um lugar, uma cidade, um país, um estado. Então, se você tem um bom mapa, você pode encontrar isso daqui, certo? Essas indicações aqui de locais, uma rua, uma cidade, um mapa. Um bom mapa indica tudo isso. Se você olhar o mapa do Brasil, se você sabe onde fica o seu estado, você vai lá apontar bem direitinho, porque te norteou. O mapa do Brasil mostra a região Nordeste. Onde que fica no Nordeste o nosso estado, Ceará, né? Então, são formas de como você se localizar no mapa. Você tem que se conhecer essas coisas. E eu fiz foi voltar. O município, nós falamos do nosso município, que nós moramos no município, na cidade de Fortaleza, que nós temos um prefeito, ele é governado, né, pelo prefeito. Nosso município é o prefeito, né, que é o José Sarto, que foi eleito nas últimas eleições agora. Nós temos aqui alguns pontos turísticos, como o Dragão do Mar, que é o planetário, né, a Igreja da Sé, as nossas praias, né, o Mucuripe. Então, o município, na página 195, está falando um pouquinho do município, né, que eu já falei que o nosso município é Fortaleza, né? E esse município fica no estado do Ceará. Então, são tudo o quê? Referência de onde o nosso município fica. Nós sabemos que nós estamos no Brasil, que é o nosso país. Nós sabemos que o nosso estado é o Ceará e que o nosso município é Fortaleza. Nós temos um presidente, que é o Bolsonaro, né? Que é o presidente do nosso país, do Brasil. Nós temos um governador, né? Que é o Camilo Santana, e nós temos um prefeito do município de Fortaleza, né, que é o José Sarto. Então, o município é a menor porção do território nacional oficialmente delimitado. É composto de uma área urbana e, na maioria das vezes, uma área rural. Diversos aspectos diferenciam um município do outro. Pode citar, por exemplo, o número de habitantes, o grau de desenvolvimento econômico, as riquezas culturais e históricas, entre outros. Aqui, como característica do nosso município, nós temos alguns pontos turísticos, como o planetário, a Igreja da Sé e as nossas praias, né, que são várias. Além do que nós falamos da alegria do povo cearense, né, da espontaneidade do povo cearense, do saber receber as pessoas do povo cearense. Na página 195, vocês vão também fazer outra pesquisa, né? Vão pesquisar com os familiares, né? E responder qual o nome do seu município. Eu falei aqui várias vezes. Aí você vai pesquisar quantos habitantes tem, é uma pesquisa, né? Quais as características do seu município, eu falei algumas. E vão pesquisar alguns municípios que ficam vizinhos ao nosso, tá certo? Então, é uma pesquisa que você vai ter que realizar. Só lembrando que algumas atividades que estão sendo realizadas, essas atividades que estão sendo realizadas agora, vocês vão ter que fotografar e mandar para o nosso canal da escola, tá certo? É uma forma de registrar a presença de vocês. Qualquer dúvida, entrar em contato com os nossos coordenadores. Nós temos aqui uma paisagem belíssima, né? Característica do nosso município Fortaleza, é conhecido como a Terra do Sol. O município é composto de uma área urbana e uma área rural, né? Governado pelo prefeito. O nosso prefeito é o José Sarto Nogueira, né? Que eu já falei anteriormente.
Nós vamos realizar agora as atividades da ficha da página 105 e 109, onde vocês vão circular na página 105 os produtos da zona rural, né? Que são os plantas. Zona rural lembra natureza, né? Lembra mais a parte do natural. Então, nós temos aqui tomate, uvas, morango, pera, brócolis, eu acho, banana, né? Então, são partes do que? Das plantações, do meio da zona rural, né? Fazem parte das plantações. Essa parte aqui é mais a parte industrializada, né? As partes do comércio. Chocolate, sorvete, hambúrguer. Está mais voltado para as coisas da zona urbana, né? O que não está circulado. Na página 106, vocês vão pesquisar aqui nessa parte aqui, as área rural e área urbana, essa página 106, essa daqui, a segunda questão. Vão colar, né, gravuras referente à área rural e à área urbana, certo? Na página 107, vão ler esse pequeno trecho que fala sobre amigos do peito, certo? De qual local o poema está falando da escola, né? Que fala assim, ó, todo dia na escola, a professora, o professor. A gente aprende e brinca muito com desenho, tinta e cola. Então, de que local está falando? Da escola, né? O que os alunos fazem nessa escola? Aprendem e brincam com desenho, tinta e cola. E o que você aprende na escola? Aí a sua resposta é pessoal, né? O que você, que está em casa, que acompanhou a explicação, que veio para o colégio esse ano, que está fazendo as suas atividades em casa, que já frequentou a escola nos anos anteriores. O que você faz quando você está aqui na escola? Certo? Então, essa resposta é resposta pessoal. Aí vamos agora para a página 108, onde dá continuidade também com respostas pessoal. Qual o nome do seu professor, da professora? Meu nome é Cláudia Cruz. Vocês têm a professora Flávia, né? Certo? Qual o nome do seu melhor amigo da sala? Se você, por um acaso, está na aula remota e ainda não vê, você pode colocar o nome do amigo anterior, da outra série. Certo? Da série do primeiro ano, certo? Você pode colocar. O que você mais gosta de fazer na escola? Quando você está na escola, você gosta mais de fazer o quê? De brincar, na hora do lanche, de ir para as aulas de campo, quando a gente sai. O que é que você mais gosta de fazer? Então, represente com o desenho que você mais gosta de fazer na escola. Na escola, nesse caso é na escola. Se você vai para a aula de campo, é na pracinha que você quer ir. Se você está na hora do recreio, lá no nosso campo, na educação infantil, quando vocês estavam lá do parquinho, então você vai desenhar qual que você mais gosta de fazer quando você está na escola, tá certo? Então, são respostas pessoais. Eu finalizo com algumas imagens da nossa cidade Fortaleza, né? Nosso município Fortaleza, tá certo? Finaliza a nossa aula de geografia. Tchau, um beijo e até a próxima.